Olá, sejam bem-vindos a mais um Gleba Talks. E hoje nós estamos aqui com o Denis Cócia, da Instacasa, um dos sócios fundadores da Instacasa, que vai apresentar aí para a gente algumas soluções que a Instacasa está trazendo, principalmente nesse momento agora de isolamento social, onde as pessoas não estão tendo tanta mobilidade para poder chegar até os loteamentos. E eu vou deixar o Denis aqui se apresentar e falar um pouquinho sobre a Instacasa. Obrigado, Adriano, pelo convite. E é isso, a Instacasa é uma empresa de arquitetura, né? É uma empresa que faz projetos de arquitetura para apresentar para os clientes de loteamentos opções de casas que eles podem construir nos lotes que eles estão negociando. Então, é uma empresa que já existe desde 2017 e dentro da fundação, a gente já pensou numa solução digital. Então, nesse momento agora de isolamento social, faz muito mais sentido, né? Porque a venda do terreno hoje lá no ponto de venda, no stand, está impossível de acontecer, né? Está bloqueado. Então, ter esse tipo de ferramenta na mão para os corretores hoje está sendo um grande diferencial. Então, a Instacasa, ela funciona como se fosse a casa decorada, né? O relativo a um apartamento decorado que a gente visita quando vai comprar na planta. E a Instacasa, ela traz a experiência de um decorado para um loteamento. Então, a gente consegue apresentar ali no momento da venda diversas opções de plantas para a pessoa, planta, fachada, enfim, dá para ver a casa em realidade aumentada, diversas tecnologias que a gente pode falar aqui. E o cliente consegue tangibilizar um pouco mais esse sonho do que é a casa dele, do que ver só aquela maquete que ele vê quando ele está no ponto de venda, ou que agora ele nem vai conseguir ver, no máximo ele vai passar de carro ali na frente do lote onde vai ser. Se já existir a rua, às vezes não tem nada nem para ver, então fica um pouco longe, né, a relação da casa que a pessoa quer morar com o que ela recebe de dados, de informação ali na negociação. Então, esta casa ela traz um pouco mais desse contato entre o projeto, o sonho final, com o momento da compra. Tira um pouco daquela coisa intangível, né? Quando você vai comprar apenas um lote, você só vê ali a grama, às vezes nem grama, né? Porque Exatamente. Principalmente quando passa por aquele processo de preparo do terreno e aí você consegue tangibilizar isso, né? Você consegue trazer essa imagem para o cliente, né? Então, atualmente, obviamente, a gente está falando aí das pessoas estarem isoladas e, assim, mais do que simplesmente tornar o projeto visível, né? Acaba que a Instacasa, ela agora proporciona, né, que a venda possa ser realizada online, né? Parando para pensar assim. Isso. Torna um pouco mais tangível. Inclusive, a gente está agora com um projeto novo, que é de criar realmente a experiência toda da venda online, você fazendo o stand online, né? Então, trazer para dentro da nossa plataforma as diversas pontas que existem numa negociação física para que a pessoa consiga ter no nosso ambiente. Então, desde a apresentação do que é o empreendimento, então, as características, localização, preço, promoções, enfim, todos os dados que um empreendedor já usa normalmente até na sua campanha de marketing tradicional, mas a gente está adicionando também uma visita em realidade virtual, que a pessoa vê como se fossem fotos do Google, sabe? Street View, assim, a gente vai fazer fotos do andamento das obras ou das obras concluídas para o cliente poder ir até a ponta ali, ver onde fica o terreno, ver as vistas que tem, qual que é o entorno. Então, trazer isso para o ambiente digital. Também a experiência de como seria a ocupação desse bairro, né? Porque a gente vai fazer a simulação das casas implantadas no loteamento. Então, além de ver a rua real, você pode ver também a projeção de como isso vai ficar depois de uns anos, quando estiver construído. E, de fato, a casa por dentro, porque a gente sempre mostrou o projeto, uma visão externa, com maquete eletrônica, mas agora a gente também está fazendo todos os ambientes internos para a pessoa poder ver a sala dela, ver a área de lazer, ver ali a entrada da casa, a cozinha, por exemplo. Então, a gente consegue dar muita ferramenta para um corretor trabalhar. Ele vai conseguir chegar no cliente e estudar dentro do que aquele cliente quer, qual que é o perfil dele, e usar o que ele entende que vai fazer mais sentido. Porque pode ser um cliente que está querendo investir, que agora, nesse momento, inclusive,
virou um super negócio, né? Investir em lote, porque é um ativo ali seguro. Quem sabe que com essa bagunça toda no mercado, o dólar que oscila demais, as pessoas estão procurando os loteamentos para poder colocar o dinheiro numa área que tenha um pouco mais de tranquilidade, que a gente conhece como que é o fluxo, por mais que tenha uma oscilação, ele é bem mais estável que outros tipos de investimento que a pessoa possa fazer. Então, quando a gente traz essas outras ferramentas, a gente vai poder atingir tanto esse público que é investimento, ou com um cliente que quer construir a casa de verdade, que agora, nesse momento, ele está pensando em fazer uma casa, porque às vezes ele mora num lugar que não tem uma área de lazer, não tem uma área para ele ficar com mais qualidade de vida, né, que a gente está sentindo muita falta quando não pode sair para a rua. Então, a gente mostra isso também para o cliente, que ele vai poder fazer num custo relativamente baixo, se comparar, por exemplo, com apartamentos prontos que a gente encontra no centro das cidades, que os loteamentos geralmente são no interior do Brasil, né? Então, com o mesmo custo que a pessoa pode ter ali uma casa no centro urbano, um apartamento no centro urbano, ela pode fazer uma casa muito mais legal numa região mais para o interior. Então, hoje a gente vê que muitas pessoas que achavam que nem conseguiriam trabalhar de longe do escritório, né, uma coisa mais remota, pensando numa nova possibilidade, porque se tiver uma conexão de internet boa, tiver ali acesso ao que ela precisa, talvez a partir de agora ela pense duas vezes se ela quer ficar mais num apartamento pequenininho, numa casa grande, né? Então, conseguimos mostrar isso também, que é uma busca muito grande que a gente já percebeu que os próprios loteadores têm pedido para a gente focar, né? Focar tanto na área de home office das casas, porque home office agora é a realidade, né? Todo mundo está trabalhando ali de um cantinho. Quem não tem um espaço específico tem que se virar ali na sala, na mesa da cozinha, num lugar que não é muito feito para isso. Então, a gente está pondo os home offices nos nossos projetos também e dando destaque nas plantas e colocando cada vez mais. Mesmo a gente sempre pensou no home office, né, como uma opção, mas agora está ficando um pouco mais real. Está se tornando uma coisa mais... Está se tornando mais necessário hoje, né? Quantos quartos e quantos home office tem na planta? Exatamente, as demandas vão mudando, né? A gente tem que se adaptar porque o mercado está pedindo. Então a gente sabe qual que é o tipo de projeto mais pedido, o tipo de número de quartos, e coisas que sempre foram muito importantes. Por exemplo, a gente faz uma área de lazer bem interessante, gosta de colocar sempre uma churrasqueira, que o brasileiro gosta de confraternizar, de encontrar amigos, mesmo que use pouco, né? Com certeza, Tem gente que tem aquela piscina que ela usa uma vez por ano, mas ela gosta de ter aquela possibilidade, ou pelo menos sonhar em um dia fazer aquela piscina. Mas a gente coloca nos projetos sempre que dá uma piscina, uma churrasqueira, a integração da área de lazer com cozinha, com sala, tudo aberto, com o conceito americano de cozinha integrada. E agora também home office integrado, porque tem tanto home office que é um espaço que você pode ter um quartinho separado, que é super legal também, que às vezes você tem criança em casa, você quer se isolar um pouco, mas também tem muita gente que gosta de ter isso no meio do ambiente, né, para você não ficar isolado da casa, porque pode ser um ambiente que você consiga controlar, né, não tenha tanta bagunça. E aí você trabalha ali no meio da sala, você vê o dia passando ali com as pessoas que moram com você, então você não fica num cantinho do castigo. Não fica tão isolado, né, não fica tão enclausurado ali. No meu caso, eu prefiro ter esse cantinho aberto. Isso é uma coisa bem interessante, que era até uma das coisas que a gente acaba... Não tem mais como a gente pensar hoje, falar em arquitetura, sem falar no home office, que se torna... Hoje é tão essencial quanto quarto, banheiro, sala e home office, né? E isso afetou muito os projetos dentro da casa, como você estava falando aí. Não mudar afetou muita coisa? Claro, assim, porque como que funciona esta casa? A gente tem uma grande base de projetos que a gente vai desenvolvendo, porque os diversos empreendimentos que a gente atende no país inteiro, eles têm regras construtivas diferentes, tamanhos, padrões, necessidades diferentes. Então, a gente faz desde aquela casa pequenininha de 40, 50 metros para passar na Minha Casa Minha Vida, até sobrados grandes, com 4 suítes, com todos os equipamentos que você pode imaginar. Então, a gente já tem uma base muito grande que tem esses equipamentos, tem home office, tem tudo isso. Mas claro que a gente vai percebendo a demanda do mercado e quando a gente vai fazer um projeto novo, que
é uma coisa constante, né? A gente vai realimentando essa base o tempo todo, a gente coloca como uma prioridade sempre que possível, né? Mesmo que a casa seja pequena, uma casa de 60, 70 metros, coloca um cantinho ali, às vezes do lado de um lavabo, embaixo de uma escada, num pedacinho que sobrou da sala, e aproveita para já deixar previsto um espaço de trabalho, porque as pessoas trabalham de casa, né? Não precisa de um grande equipamento, coloca ali um laptop em cima da mesa e já começa a trabalhar. Não tem mais também aquela necessidade de home office tradicional que a gente pensava antes, com impressora, scanner, fax, aquela coisa que você precisava de um armário grande, papelada. Arquivo. É uma mesinha, internet, um banco, uma cadeira confortável, sempre invistam numa boa cadeira, porque as nossas costas agradecem, né? E um espaço ali com uma iluminação razoável, alguma coisa assim básica já funciona bem. Então, colocar isso no projeto é muito fácil. Então, não precisa de uma grande infraestrutura, né? A gente consegue adaptar sem muitos problemas. Você está falando sobre realidade virtual, falando sobre essas inovações. Eu ia até perguntar as inovações que a Instacasa está trazendo para o mercado, mas, na verdade, é tanta inovação que eu acho que fica até um pouco difícil de assimilar. Mas essa da realidade virtual, confesso que me deixou bastante curioso. Você tem como dar uma palhinha aí para a gente poder ver como está ficando esse projeto? Posso sim, inclusive eu vou mostrar aqui a versão que é no computador, mas ela também funciona com aqueles óculos de realidade virtual que a pessoa pode ver pelo celular, enfim, fica muito legal. Mas aqui deixa eu compartilhar com você a minha tela. Isso aqui é um exemplo, por exemplo, de uma casa, um sobrado de 2 suítes e um dormitório a mais, então são 3 quartos, que o cliente vai poder verificar, assim, dar uma navegada e ver como que fica, né, o espaço interno. Então, ele pode rodar aqui, enfim, olhar os ambientes, andar de um pedaço para o outro, ver a cozinha. E a gente gosta de mostrar porque às vezes você olha numa planta e não tem uma noção muito boa de como pode ficar esse espaço. Na planta, às vezes, parece muito básico, né? Então, você vê essa sala aqui integrada com a cozinha, com a sala de jantar, pé direito duplo, uma área de lazer aqui fora, com uma piscina, churrasqueira. Então, esse é o tipo de projeto que a gente faz. Esse aqui é um projeto bem comum dentro da Instacasa. Lógico que a gente tem projetos mais simples, né? Para pessoas que querem fazer uma casa com uma construção menos elaborada, mas o tipo de acabamento, o tipo de cuidado que a gente tem quando a gente vai desenhar é para chegar nesse nível de projeto. Então, os clientes, eles vão ter essa experiência. Eles vão poder ver exemplos de projetos que podem ser feitos no terreno dele. Por exemplo, esse terreno aqui, ele é de 250 metros. Então, ele tem 10 por 25. O que dá para fazer numa casa de 10 por 25? É esse tipo de opção. Então, ele já sabe o tipo de casa que ele pode fazer ali e entender o ambiente, o bairro, como vai ser o espaço ali que ele vai morar, né? Ele já tem uma noção de como vai ser a casa dele, né? Já consegue imaginar aí como vai ser a casa dele, inclusive pelo interior, né? Pelo interior da casa dele. Isso. E a gente também faz essa experiência por fora. Essa aqui é uma da vista interna, mas a gente também tem da rua. E tem vídeo, a gente faz tanto vídeo quanto visita virtual. E a pessoa ela consegue ter essa mesma experiência nos 2 ambientes. E isso o corretor, no caso, pode então fazer um tour com o cliente, mostrar para ele como as possibilidades. Nossa, isso muda tudo, né? Ainda mais nesse tempo de distanciamento social. Literalmente, você está levando as pessoas até os loteamentos. Aliás, até o futuro do loteamento, na verdade, né? É o que a gente fala, porque assim, a pessoa, quando ela está comprando um terreno, ela não quer um terreno, ela quer uma casa. O terreno é só o meio para ela chegar até o sonho dela, que é a casa. Então, mostrar o produto final, você muda a negociação, você muda o que está sendo discutido ali quando você está na mesa ali conversando sobre preço, sobre formas de pagamento, porque o cliente ele já está com uma outra visão. Você para de falar de um terreno, você está falando de um processo todo, porque a gente acompanha a pessoa na aprovação do projeto, faz cartilha para orientação de como deve fazer as etapas de aprovação da prefeitura, dá dicas de construção, de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica para poder ter financiamento para a obra e para o lote. Então,
toda a parte de documentação que precisa, quais são os passos. É mais para ser um parceiro do corretor e do loteador para acompanhar o cliente durante toda a jornada, porque a pessoa às vezes deixa de comprar um lote porque ela tem medo do processo. Construção não é uma coisa simples, né? As pessoas sabem o quanto de trabalho dá e quantos problemas podem acontecer, mas se tiver alguém junto ali, dando a mão para falar, não, a gente te acompanha, você vai fazer, mas tem alguém do lado aqui dando suporte, tanto com o projeto quanto todas as outras etapas, que é o que a gente se propõe. Então, ajudar o cliente e mostrar para ele que o esforço para conseguir construir uma casa vale a pena, porque ele gastaria talvez a mesma quantidade de dinheiro, de recurso, para ter uma coisa muito mais simples, uma casa pronta, de um apartamento menor. Sim. E olhando aqui, obviamente, você está falando, eu estou tentando prestar mais atenção em você do que no projeto, embora seja difícil. Mas é algo que realmente vocês estão aí mudando bastante aí a forma como se vende. Até porque, muitas vezes, eu, particularmente, sou um cara que, se eu olho para um terreno, eu não consigo imaginar muito o que dá para fazer. Quando você falou aí 250 metros quadrados, eu olhei para essa casa aí, eu confesso que eu pensei que isso fosse uns 300, 400, mas eu não tenho noção nenhuma de espaço para construção. Principalmente nos lotes menores, que são os mais populares, né? Que talvez tenha muita aderência com o nosso modelo, porque um cliente que não tem acesso a um arquiteto, não consegue nunca ter um projeto aprovado. Então, a Instacasa para loteamentos populares, ela faz muito sentido, porque a gente melhora a experiência da pessoa na venda, mas também a ocupação, porque você evita que seja feita coisas irregulares, puxadinhos, casas fora da lei. Então, quando a gente mostra para a pessoa que ela pode ter um projeto, que ela vai aprovar isso na prefeitura, que ela vai ter um habite no final, ela vai ter isso legalizado. Se ela quiser um dia vender essa casa, ela vai conseguir vender para alguém que pode financiar, por exemplo. Que se ela fizer irregular, nunca vai conseguir. Então, o valor que ela tem depois final de produto é muito maior. Então, isso é bom para o loteador, porque acelera a venda, mas também é bom para o loteador, porque ocupa bem o lote dele, o loteamento dele. Se ele for fazer depois uma outra fase, porque é muito comum, né? Os loteamentos, eles são feitos muitas vezes em fases. Você pode dividir em 5, 6 fases. Então, ele vendeu a primeira, ocupou bem, a chance disso ter uma valorização para uma próxima etapa é muito maior. E as pessoas, elas entendem que o bairro novo, ali, aquele pedaço novo da cidade, tem uma diferenciação, sabe? Porque você fala assim, não, aqui tem um padrão, aqui todo mundo vai fazer bem feito. Então, a chance de alguém que, mesmo tendo o projeto, fala, não, vou fazer de qualquer jeito, diminui bastante, porque o vizinho cobra, ele sabe que a pessoa tem acesso a um projeto. Sim. E ela fica ali de fiscal. O melhor fiscal é o vizinho, né? Que a prefeitura mesmo raramente vai ali olhar. Mas quando o vizinho está ali olhando, ele começa a manter uma qualidade, você consegue continuar com um padrão maior. Isso a gente falando... quando a gente fala de investimento, no caso, a gente aqui na Gleba, a gente acaba tudo falando em investimento, né? Mas quando a gente fala aí, como você citou, o investimento, é muito importante você saber que ao seu redor você vai ter construções regulares, vai ter construções com planejamento e com projetos, né? Isso, além de garantir a segurança, garante também a valorização daquele imóvel que você está investindo naquele momento. Então, futuramente, quando você for vender, você vai ter certeza que você vai ter valorização daquele investimento inicial. E aí, falando nisso, eu estou vendo que tem esse acesso, eu acessei o site da Instacasa e eu vi que o acesso também não é liberado. O acesso, então, para um usuário ter acesso, ele precisa ser orientado pelo corretor, então, né? Tem duas etapas a gente pode separar, porque assim, quando o cliente está negociando ali com o corretor, ele ainda não tem acesso aos projetos que seriam os que ele pode escolher, porque nossa plataforma depois vai fazer um cruzamento de dados que vai pegar cada lote do empreendimento ali que estiver sendo negociado, e em cada lote, porque tem dimensões diferentes, tem topografias diferentes, tem a legislação da cidade, então cada projeto que a gente apresenta para um cliente, ele é feito especificamente para aquele lote, ele não tem nenhum problema de implantação. Se ele levar ali na prefeitura, que a gente vai desenvolver, vai fazer o projeto legal, com toda a documentação,
assinatura, RRT, que é o que é necessário para aprovação, o cliente ele sabe que aquele projeto que ele tem na mão é de acordo com todas as características daquele local. Então, ele não tem acesso inicialmente porque o nosso site ele tem uma proteção, até por causa dos dados, né, que são muitas informações, para não vazar todos os projetos, enfim, a gente tem uma proteção, mas também porque a gente gosta de dar uma exclusividade para esse cliente. Imagina que você faz um loteamento e o seu concorrente de frente tem o mesmo padrão. Você está na mesma cidade, você tem o mesmo tipo de público, você tem a mesma regra da prefeitura e os projetos, por exemplo, poderiam ser copiados facilmente por uma outra pessoa. Isso perde um pouco do valor para o empreendedor. Então, a gente resolve fazer o site fechado e deixar o poder na mão do corretor. O que a gente percebeu agora, principalmente agora na pandemia, que o cliente não vai lá e não fala com o corretor pessoalmente, que tem uma dificuldade de acessar os projetos e ver, a gente está fazendo umas landing pages de cada empreendimento. Muitos loteamentos já têm a sua própria landing page, né, com as informações básicas, mas a gente coloca todas essas informações que já são do próprio loteamento, mais as informações da Instacasa, para a gente fazer um centro onde tudo que é importante ali para aquela venda acontecer estarem no mesmo local. Então, se o corretor entrar, ou se o cliente entrar, ele vai achar tanto as informações que o empreendedor, o loteador traz para a gente coloca, como a Instacasa coloca lá também. Então, ele vai acessar alguns projetos, é uma degustação. Então, por exemplo, essa casa aqui, ele vai poder ver como um exemplo, mas não vai ter lá uma base de 150 casas exatamente assim liberadas para ele. Depois que ele tiver comprado e negociado, aí ele vai poder acessar projeto por projeto para escolher exatamente o que for mais de acordo com a necessidade, né? De repente eu preciso de uma casa maior, um quarto a mais, um quarto no térreo porque tem uma pessoa de idade, ou eu gosto de cozinha fechada, enfim. Todas as outras opções, elas vão estar disponíveis quando tiver acesso à plataforma por um cartão que a gente faz individual para cada cliente, ou o corretor pode mostrar um a um, né, junto com ele, aí a pessoa assim, consegue ter acesso a todos esses projetos já antes da concretização da compra, para até servir como estímulo para ele perceber que existe ali um diferencial. Ou seja, o loteador, quando ele contrata a Instacasa, acredito que no início vocês imaginavam que era aquela coisa de apresentar os projetos, mas hoje ele está comprando uma plataforma de venda de lotes, né? Uma plataforma de valorização de lotes, digamos assim. Eu acho que a gente pode colocar a Instacasa como uma ferramenta de marketing, porque nosso principal objetivo é vender lote. Sim. Então, a gente consegue atingir esse objetivo de vender lote, ocupando ele bem, dando uma série de opções, mostrando os projetos, acompanhando o cliente. Mas a função da Instacasa é servir como uma ferramenta de marketing para o loteador. Mas eu acho que o nosso modelo tem um diferencial, que é um modelo de ferramenta de marketing com custo que não tem custo adiantado, é totalmente no risco junto com o loteador. Então, a gente propõe um modelo que, quando a gente é contratado, a gente faz análise todo do empreendimento, a legislação, enfim. A gente tem que entender qual que é o tipo do trabalho que vai ser feito, né? E a gente divide o custo dessa implantação toda do negócio divide pelo número de lotes que vão ser negociados. Por exemplo, a gente tem um empreendimento que tem 100 lotes que vão ser negociados com a Instacasa. Então, o loteador, quando ele vender esse lote, ele paga o equivalente a uma parte desse trabalho. Isso vai pagar depois que concretizar a venda. Nossa. Então, ele não tem o risco de colocar um dinheiro na frente e depois ser um fracasso. A gente entra junto, assim. Então, ele não é... Ele só é remunerado com sucesso. Ou seja, vocês só são remunerados quando há a venda do lote, efetivamente. Exatamente, porque até pela formação do escritório, né, como foi criado, de já vir do mercado de loteamentos, né, já ter essa expertise de quem estava do lado de lá, né, querendo vender e fazer negócio. Quando a gente foi montar a Instacasa, a gente sabia que o loteador ele já tem muito custo já adiantado, né? Porque você tem que fazer todo o projeto, é um projeto complexo, né? O projeto de um loteamento, ele é um projeto longo, demora às vezes anos para aprovar, então você tem que ter uma equipe grande de engenharia para desenvolver. E depois tem todo o custo de obra em si, né? Você tem que fazer
a começar as obras, começar ali a abrir A o loteamento, infraestrutura, o né? trator para trabalhar a infraestrutura, tem que fazer toda a campanha de vendas, contratar, e depois quando vende ainda tem que pagar a comissão ali dos vendedores, né, do pessoal das imobiliárias, e colocar mais um custo antecipado. A gente sabia que ia ser um tiro no nosso pé, porque não ia funcionar. A gente falou, a gente tem que criar um modelo que a gente ajude, acelere venda, fique do lado do loteador e que ele só precisa se preocupar em pagar a gente quando ele tiver com o dinheiro na mão. Então, ele recebeu a entrada do cliente, ele vai pagar ali a taxa do corretor e aí depois ele paga a Instacasa. Então, ele não vai ter que colocar uma verba adiantada, e a gente, às vezes, até muitas vezes, entra na própria verba de marketing do loteamento, porque ele já tem uma verba separada e a nossa implantação total já entra nesse custo. Então, não cria um grande desafio para poder trabalhar com nenhum tipo de empreendimento. E esse ambiente, por exemplo, que eu estou vendo aqui, esse ambiente esse projeto que a gente está vendo aqui, no caso, ele está dentro desse regime? Não? Vocês ainda estão analisando isso? Como vai ser esse tipo de interação aqui? Essas novas soluções, inclusive essa aqui vai para o ar agora essa semana, elas não estavam nos nossos contratos iniciais. A gente, quando falou com os loteadores lá desde 2017, que a gente começou a trabalhar, a gente nunca prometeu, por exemplo, uma solução dessa, mas a gente está implantando porque a gente entende que é importante criar novas respostas, assim, novas soluções para esses problemas que surgiram. Sim. A gente não pode se eximir, né, de falar, não, a gente criou aqui uma solução que era para venda física e agora tem uma venda virtual e a gente vai ter que refazer tudo, vai ter que recontratar. Não, a gente assumiu que tem que modificar o nosso jeito de trabalhar e a gente vai implantar no máximo de empreendimentos possíveis novas soluções. Então, tudo vai ser implantado aos poucos, obviamente, que a gente não consegue colocar em todos os empreendimentos de uma vez, mas a ideia é que essas landing pages, que são as páginas de visitas virtuais, aconteçam para todos os empreendimentos, mesmo depois da crise, porque imaginando que esse cenário mude novamente, que tudo possa voltar um pouco mais à normalidade, a gente sabe que ter uma ferramenta dessa pode abrir o leque para clientes que nem chegariam ali à compra, né? Você está atingindo, às vezes, uma pessoa em São Paulo, na capital. A gente tem muito empreendimento, por exemplo, no interior do estado aqui de São Paulo, que a gente é de São Paulo, né? Uhum. E às vezes a pessoa está querendo comprar, fica longe, 200 quilômetros, 300 quilômetros, tem que estar lá na cidade para ver. Não, faz um site, faz uma campanha exclusiva para moradores da capital, atinge o pessoal aqui, aí ele entra em contato com um vendedor ali por telefone, WhatsApp, e ele consegue já mostrar toda essa experiência no celular, no computador, no tablet. Basicamente faz a venda toda online, né? Não tem muito trabalho, é muito bom. A gente está desenvolvendo agora uma ferramenta que ela não precisa funcionar só nesse momento. Então, a partir de agora, existe mais um jeito de se vender lotes, né, no Brasil. E Sim. Com uma qualidade de apresentação que ninguém oferece. A gente até acha soluções parecidas para o mercado de imóveis como apartamento, assim, é um pouco mais avançado tecnologicamente, mas o de loteamento é muito simples, é bem carente, inclusive, de inovação. É muito tradicional, aquela coisa de eu vendo há 30, 40 anos lote, eu sei como faz e eu não preciso de novidade. E hoje... Mas agora a gente está vendo que não é exatamente isso que acontece, né? Que chegamos num ponto que todo mundo tem que repensar o seu modelo de negócio. Eu fico imaginando um empreendimento como... na Gleba nós tivemos um empreendimento que é cliente nosso, né? Que fica ali no sul da Bahia. Então você imagina, nesse momento, é um local propício para quem quer relaxar, quer se isolar. Então, se um empreendimento desse, um loteamento desse, você tem esse tipo de recurso, você consegue vender para pessoas que estão no sul, sudeste, né? De uma forma bem tranquila. Você não precisa ir até lá. Embora, lógico, acho que ninguém vai reclamar de viajar para um local como o sul da Bahia, mas no momento que você não pode, que você está impedido, você pode fazer, pode comprar o projeto, deixar as coisas acontecerem, e quando estiver pronto, você chega lá, já tem a sua casa pronta. Olha, muito legal esses projetos, muito bacana esses projetos, para você que está assistindo a gente, para você que está ouvindo a gente.
Para acessar lá e conhecer a Instacasa, é só acessar www.instacasa.com.br, certo? Exatamente. Eu acho que não só nosso site, que, como você mesmo disse, não tem todas as informações, que ele é um pouco mais restrito aos clientes que já compraram, mas o nosso blog, que é o blog.instacasa.com.br, tem muita informação. E principalmente redes sociais, a gente está no LinkedIn, Facebook e Instagram. Instagram a gente coloca bastante informação, muitas dicas assim que não são só para clientes, né? Dia a dia, coisas para você usar na sua casa, como cuidar do seu jardim, das suas plantas, o que você pode fazer, dicas de home office, organização. Lógico, a gente entra em alguns assuntos mais técnicos, mas é para todo público que se interessa um pouco por construção e por cuidar da sua própria casa. Muito bacana. A gente vai deixar os links aí na descrição. Para você que se interessou, é só acessar os links que estão aí na descrição e vão aparecer aí no seu vídeo também. Denis, eu acho que já deu para empolgar bastante, né? Foi bem bacana isso aí, conhecer esses projetos. Eu acho que para você que é loteador, você já tem uma grande oportunidade de manter suas vendas online, né? Lembrando que muitas regiões estão com sérias restrições para as pessoas no geral, né? Para o público em geral, e é o recomendado mesmo que as pessoas fiquem em casa, mas isso não quer dizer que você não possa vender. São problemas novos que precisam de soluções novas, e é isso que a Instacasa está trazendo para a gente. Denis, obrigado aí pelo seu tempo aí. Eu sei que eu abusei até um pouquinho do nosso tempo aqui que a gente tinha combinado, mas é porque o assunto foi bem legal, foi muito legal ver essa experiência. A gente vai deixar aqui no link da descrição também. Vocês têm canal de YouTube também, né? Tem no YouTube, Instacasa BR no YouTube, se procurar. Lá dá para ver bastante desses vídeos dos empreendimentos, a gente faz umas vistas passando pelas ruas e dá para sentir um pouco como que é. A gente usa bastante também para divulgar o empreendimento. Então, o corretor usa bastante esse tipo de vídeo, porque é o que traz mais para próximo a experiência do bairro novo que vai ser construído ali. Então, é basicamente o que tem lá. A gente não está criando ainda vídeos tipo esse da Gleba, né, que são muito legais, de entrevista e tal, mas pode ser que um dia a gente chegue a fazer isso também. Mas é legal mesmo, eu vi alguns vídeos lá que dá realmente aquela sensação de como vai ser o bairro, né? Então isso é muito bacana, e eu acho que uma das grandes dificuldades hoje, a gente tem conversado com loteadores, e até por isso que a gente fez esse convite, e muitos deles têm falado essa questão de como vender online, e você que é loteador já tem aí uma grande dica. Acessa lá o site da Instacasa, tá aqui na descrição do vídeo, tá na descrição também do nosso podcast. E, Denis, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo aí, tá bom? Eu que agradeço, Adriano. Muito obrigado e boa tarde. Valeu, boa tarde, um abraço. Tchau, tchau. Valeu. E tchau, obrigado a você que assistiu a gente até agora.